Dando continuidade, né, aqui às nossas aulas, vamos falar aqui da demissão, artigo 97, não tenho o que falar muito, a gente vai estudar a demissão mais no Código de Disciplina. Aqui, o Estatuto nos informa que ela é somente ex officio, é automático, você não pede demissão, você pede exoneração, é diferente. E ela aqui é uma punição, né? Vamos falar da exoneração. A exoneração, ela tem sem e com indenização. Indenização e com indenização. Sem indenização, nós temos a dos oficiais, né? Temos aqui oficiais. Aí temos os quadros. Se for o quadro de oficial combatente PM ou BM, tem que decorrer mais de 5 anos. Mais de 5 anos de oficialato. Se for o quadro, aí tem o quadro de saúde. Se for o quadro de oficiais de saúde, né? PM. Se for o quadro de oficiais capelães, ou se for o quadro de oficiais complementares, quadro de oficiais complementares PM, tem que ter cumprido mais de 3 anos de oficialato. Se for praça, mais de 3 anos de graduado. Mais 3 anos de graduado. Por que graduado? Porque praça tem graduação. Logicamente aqui, para pedir exoneração, tem que ser um soldado, né? Porque o cara com 3 anos ainda é soldado. Com raríssimas exceções. O cara é do concurso de 94, estava na justiça, ele conseguiu agora, foi para o curso, terminou o curso, saiu sargento, que a decisão dele é retroativa, saiu logo sargento, então ele pode pedir, né, exoneração sendo sargento. Mas é raro, na maioria das vezes é como é soldado. E com aqui é sem indenização. Ele tem que passar esse tempo para poder pedir para sair sem indenizar. Para ele pedir para sair indenizando, se ele tiver, lógico, menos de 5 anos de oficialato, para qualquer quadro, e menos, né, de 3 anos para a praça. De 3 anos de graduado. Se ele pedir para sair tendo menos de 5 anos de oficial ou menos de 3 anos de graduado, ele tem que indenizar. Tem que indenizar o erário público. A exoneração, você não tem direito, é sem direito a qualquer QS. Não tem direito à remuneração. E a exoneração, o pedido de exoneração, ele pode ser suspenso. Quando é que ele pode ser suspenso? Naqueles velhos casos que sempre tem. Estado de guerra. Estado de guerra. Sítio. Defesa. Quando os senhores estiverem estudando direito constitucional, tem a diferençazinha aqui entre estado de sítio e defesa, viu? Não vou falar aqui porque não é nosso interesse agora, nessa disciplina. Calamidade pública. Calamidade pública. Perturbação da ordem interna. Isso aqui também é nova, né? Perturbação da ordem interna. E em caso de mobilização. Nesses casos, se você tiver com a eminência de pedir a exoneração, você já pediu, porque não é pedir hoje e sair amanhã, tem um processo. Se você já pediu e entrar em alguma dessas situações aqui, seu pedido será suspenso, né? Deserção. Deserção. Meu amigo, se você está pensando em entrar na polícia militar e dá uma doida e diz, rapaz, se acontecer isso, eu vou desertar, não faça isso não. Porque a polícia e o bombeiro vai atrás de você onde você estiver, meu amigo. Vai o choque, vai o Cialpaé, vai todo mundo atrás de você. A polícia não dispensa desertor. Isso vem do militarismo. Deserção é uma coisa desonrosa. Deserção acarreta a interrupção do serviço ativo. Então inativo não deserta. Tem a consequente perda do QS, da remuneração. O desertor, ele será agregado, né? E ele será submetido à inspeção de saúde e aguardará a solução do processo se for capturado ou se apresentar.
Quem é competente para processar e julgar é a Justiça Militar Estadual. Ela processa e julga. A perda do posto, a deserção também, né? Ela acarreta a perda do posto e patente dos oficiais de graduação das praças. Tá bem aqui, ó. Perda do posto e graduação, né? Que cabe a quem isso aqui? Cabe ao tribunal competente. Nos casos de deserção. E o que é a deserção propriamente dita? A gente estuda a deserção lá no curso de formação no Direito Penal Militar. O que é a deserção? A deserção é o militar passar mais de 8 dias sem dar nenhuma justificada ausência. Ninguém sabe onde ele está, tem paradeiro ignorado. Como assim, professor? Imagino que eu estava aqui de serviço, me ausentei. Ou era para mim ir trabalhar amanhã e não fui. Se eu passar mais de 24 horas nesses casos, eu sou ausente. Então passou 24 horas, já sou ausente. Aí 2 dias ausente, 3 dias ausente, 4 dias eu sou ausente, 5 dias eu sou ausente, 6, 7, 8 dias eu sou ausente. Esses 8 dias é o período de graça, é o período em que o militar pode ainda voltar. E ele vai responder pela ausência. Passou de 8 dias, aí é deserção. Aí na deserção você é agregado, seu salário corta logo, entendeu? Acontece tudo isso aqui. Se você for recapturado ou se apresentar, você vai ser submetido à inspeção de saúde e vai ficar agregado também até a situação, até a solução do processo. A Justiça Militar, como é um crime militar próprio, é quem vai processar e julgar. Ela processa e julga, processa e julga. O tribunal competente vai decidir que se você for oficial na sua perda do posto de patente, se você for praça na perda da sua graduação. Então é bastante complicado, entendeu? É por isso que no desaparecimento, que a gente vai ver mais à frente, diz que o desaparecimento por mais de 8 dias, paradeiro ignorado mais de 8 dias, se não houver indício de deserção. Falecimento, ela acarreta no desligamento ou exclusão do serviço ativo, né? Gera vaga, e a partir da data da ocorrência do óbito, a partir da data do falecimento, né? O militar faleceu, a partir daquela data, ali já gera uma vaga e você já é desligado a partir daquela data. O desaparecimento acontece com os militares da ativa, né? O militar inativo ele não desaparece. Assim, nos termos do estatuto, o que eu quero dizer nos termos do estatuto. Desaparecimento, 204, militar da ativa, né? Ele desapareceu como? Ele estava de serviço e saiu? Não. Ele não estava. Ele estava no desempenho de qualquer serviço, viagem, operação PM ou BM, ou numa situação de calamidade pública e desapareceu. Ele está com o paradeiro dele ignorado por mais de 8 dias e sem indício de deserção. Como assim? Dá um exemplo, vamos supor. Supor que algum aqui no Ceará teve uma grave enchente, um desastre natural, onde várias pessoas foram desaparecidas e a polícia ou o bombeiro lá na situação, tentando ajudar, um militar tem o paradeiro ignorado. Ele estava numa calamidade pública, ou ele estava numa operação especial, em alguma operação, teve um paradeiro ignorado, foi raptado alguma coisa. Numa viagem de serviço, né? Numa viagem a serviço, tal, de navio, de avião, o avião caiu, Deus o livre, e não sabe onde é que os caras estão. Se ele, nesses casos aqui, se ele tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, ele vai ser considerado desaparecido. Desaparecido. É diferente de eu estar de serviço ou eu ter que ir trabalhar amanhã sem estar em nenhuma desses casos aqui e eu não ir e sumir. É diferente. Sem indício de deserção. Por quê? Porque às vezes o cara pode usar dessa situação. Por exemplo, tá tendo um enchente lá e ele diz: "Rapaz, já tô querendo ir embora, eu vou dar um jeito aqui de sumir." Aí a polícia vai saber. Rapaz, tinha bizu, ele comentava que queria desertar, queria sair da polícia. Não, se não houver indício de deserção, ele vai ser desaparecido. Aí o que caracteriza o extravio? O extravio é, eu digo que é a qualificadora do desaparecimento. O militar nessa situação aqui, mais de 8 dias, passou de 30 e quando ele passa de 30 dias, ele é considerado extraviado. O extraviado, o extravio, interrompe o serviço militar. Veja, o desaparecimento ainda não interrompe, mas o extravio interrompe o serviço militar. Ele é afastado temporariamente do serviço ativo, a partir da data que ele é considerado oficialmente extraviado. Ele está desaparecido, ele ainda não foi afastado. Mas quando ele foi considerado oficialmente extraviado, ele vai ser afastado temporariamente. Entendeu? Quando ele é
considerado extraviado, o que é que acontece? Agrega. Se passar 6 meses, após 6 meses de agregação, o que vai acontecer com o extraviado? Ele vai ser desligado do serviço ativo. Então a pergunta: o militar, logo que for considerado oficialmente extraviado, será desligado do serviço ativo. Certo ou errado? Questão errada. Ele só vai ser desligado do serviço ativo após 6 meses de agregado. Ó, isso é uma questão de prova, bicho, bacana. Cara da CESP, do CESP, né? Mas digamos que ele reapareceu. Ele já foi desligado do serviço ativo e reapareceu. O que acontece com esse policial, esse bombeiro? Ele vai ser reincluído na polícia ou no bombeiro e será novamente agregado. Vai ser submetido, se ele for oficial, a um conselho de justiça. Se ele for praça com estabilidade, praça com 10 anos ou mais, a um conselho de disciplina. Ou se tiver menos de 10 anos, ele vai responder a um PAD, processo administrativo disciplinar. Tendo falado isso, terminado aqui as formas do desligamento do serviço ativo, a gente viu todas. Nós vamos agora para o tempo de contribuição, disposições finais e encerramos o estatuto e vamos entrar no código de disciplina da Polícia e do Bombeiro Militar do Estado do Ceará. Fala pessoal, última parte da aula, né, para fechar o estatuto. Vamos começar aqui pelo tempo de serviço e contribuição militar. Se eu não me engano, já caiu em 2008 sobre esse assunto, mas vamos lá, né, passar uma pincelada aqui. Tempo de serviço e contribuição militar, artigo 209. O início da contagem do tempo de serviço, ele vai se dar a partir da data da inclusão no posto de graduação. Só que o estatuto, ele entende como data da inclusão a data do ato em que é considerado incluído, a data da matrícula em órgão de formação, e ele entende que é a data da apresentação pronto para o serviço. Essa data da inclusão, ela se divide em 3 pelo nosso estatuto. Data do ato em que você é considerado incluído. Na minha identidade tem a data que eu fui considerado assim, data de inclusão. Na nossa turma foi essa aqui. Nos oficiais, se você pegar os oficiais mais antigos, do tempo da Academia General Edgar Facó, o tempo de serviço deles era contado a partir da data da matrícula no CFO. Então, se você perguntar a um oficial antigo quanto tempo de polícia ele tem, ele vai incluir os 3 anos dele de formação, com certeza. Por quê? Porque foram nesse quesito aqui. E a data de apresentação pronta para o serviço nos casos de nomeação. Aqui é só para você ter noção de quando começa a contagem do tempo de serviço na polícia ou no bombeiro. Apuração de tempo de contribuição. Quando eles vão apurar, para você ir para casa, vamos ver quais são o tempo. Artigo 210. Tempo de contribuição militar. Quais são os tempos de contribuição militar? O período como militar, contínuo ou intercalado, ele é contado. O período que você passou no serviço ativo das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O tempo de contribuição a outra corporação, esse aqui é o meu caso. Como eu passei quase 3 anos no Piauí, né? Esse tempo aqui conta como tempo de contribuição, presta atenção, não conta como antiguidade, conta como tempo de contribuição. Tempo passado pelo militar da reserva remunerada nativa, o militar estava na reserva, ele foi convocado, passou 1 ano, aquele 1 ano conta como tempo de contribuição. No caso daquela vez que ele é convocado para aproveitar os conhecimentos técnicos, né? A licença especial e as férias não usufruídas até 98. Elas são contadas em dobros. O que é a licença especial? A licença especial era assim: a cada 10 anos de serviço, você tem direito a 6 meses de licença. Era uma férias de 6 meses, a cada 10 anos. Hoje acabou. Mas, como ainda tem gente na ativa hoje, tanto na polícia e no bombeiro, que pegaram o tempo da licença especial e aqueles que não usufruíram dela até dezembro de 98, elas serão contadas como contribuição em dobro. Então, gera 6 meses e o militar não usufruiu esses 6 meses no tempo que ele podia usufruir. Hoje, para esses militares que pegaram esse tempo, que não usufruíram dessa licença até 98, ela é contada em dobro, ou seja, 1 ano. E as férias? As férias que não foram usufruídas até dezembro de 98, elas são contadas em dobro. Você me pergunta, mas como é possível? Se as férias é um direito fundamental, um direito do trabalhador, né? Você não usufruir. Naquele tempo você não tirava férias. Meu pai é militar, meu pai passou o quê? Uns 6, 7 anos sem tirar férias. Não tinha esse direito. Tinha no papel, mas na prática não tinha. Hoje eu trabalho com policiais na viatura que já estão indo para casa e é fazendo as contas. Eu tenho 5 férias dentro, eu tenho 6 férias dentro, ou seja, eu tenho 6 férias que eu não usufruí, conta em dobro. Entendeu? 6 férias são 6 meses. Contado em dobro, 1 ano.
É assim que funciona. E aqui é só até dezembro de 98. Temos também o tempo de contribuição não militar. É o tempo de contribuição para o regime geral de previdência social, né? Previdência social, hoje INSS, né? E o tempo para regimes próprios de previdência social. Esses tempos são contados como tempo de contribuição não militar. Para você ir para casa, é como contar o tempo de contribuição. Lembra-se que para ir para casa, para a reserva, são 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Nesses 30 anos de contribuição, entra o tempo de contribuição militar e não militar. Claro que o não militar, esses tempos aqui, o nosso estatuto ele dá uma máxima, né? Por exemplo, o cara que tem 8 anos nas Forças Armadas, parece que ele só pode averbar 6 ou é 5, uma coisa assim. Não será computado para efeito algum o tempo que você passou de L-tipo, tratamento de interesse particular, o tempo como desertor, você passou 1 ano como desertor, não conta, o tempo passado em cumprimento de pena e suspensão do exercício do posto, graduação ou função, com sentença passada em julgado, que passada em julgado é a mesma coisa de transitado em julgado. O tempo que você passou cumprindo pena, não conta. Chegamos nas disposições finais e transitórias. A sindicalização e a greve, elas são expressamente proibidas. Está no artigo 215. E não confunda sindicalização, sindicatos, com associações. Não confunda. Nessa daqui, o militar pode fazer parte. Tanto militar ativo quanto inativo. Pode fazer parte das associações. Dos sindicatos, a polícia e o bombeiro não podem ter sindicatos. A associação é para acordo de lazer, para fazer alguma cobrança, pedir em nome da tropa, mais ou menos isso. Sindicatos é uma coisa, por exemplo, porque sindicato pode organizar greve e a polícia é proibida. A sindicalização e a greve são proibidas. Mas podem as associações que não tenham natureza sindical e que não tenham natureza político-partidária. Ela pode, o militar pode fazer parte dessa associação sem prejuízo do serviço, né, ou da sua função. E a filiação a partidos políticos? Militar, ativo, do serviço ativo, né? Não pode se filiar. Aqui está no artigo 216. Artigo 216. Como assim, professor? Enquanto eu estiver no serviço ativo, eu não posso me filiar a nenhum partido político. O que é que o nosso estatuto traz taxativamente, expressamente? Que não pode militar ativo. Não diz nada sobre militar inativo. A contrário senso, ou seja, de forma contrária, pensando de forma contrária, se o militar ativo não pode, e aqui é o que diz o nosso estatuto expressamente, por outro lado, o militar da reserva ou reformado pode se filiar. A ideia é essa, o pensamento é esse. Pessoal, chegamos ao fim do estatuto. Eu sei que demorei a postar a continuidade das aulas, demorei, mas vou tentar, porque está muito correria para mim, né? Tem a faculdade, eu estudo também para concurso. Tá chegando aí o edital, tá pertinho, mantenha um foco. Estuda, pelo amor de Deus, estude. Garanta sua vaga, essa é a oportunidade da sua vida. Mais de 1000 vagas o governador vai abrir para a Polícia Militar do Ceará. Então estude, vamos dar início agora ao Código Disciplinar. Eu vou tentar fazer igual eu coloquei naquela aula lá de como dividir, né, o estudo da legislação, fazer de forma rápida, de forma que você estude pelos comentários da apostila, vídeo aula, resolva bastante questão que vai dar certo. Acompanha aí as minhas novidades, os vídeos, que se Deus quiser, você vai ostentar a farda. Eu creio que no tempo quando você for entrar já vai ser a farda verde, né? Porque já pegaram nossas medidas, já pegaram tudo, eu acho que vai mudar a farda verde. Então, vamos manter o foco, até lá vai dar certo. Estou com você até o final. Solado de Souza, minhas continências a todos.